Uma idosa que depende da aposentadoria do marido tem direito a receber o BPC, o benefício de prestação continuada. Com esse entendimento, a Justiça Federal estendeu o direito ao benefício de prestação continuada para a família de aposentado do INSS. O meu nome é Walter dos Santos e você está no canal Explicando a Notícia. Nós já gravamos sobre essa decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, entretanto o jornal agora fez uma matéria em que ouviu alguns especialistas sobre essa decisão. Em razão disto, vamos repercuti-la aqui em nosso canal. Aproveito a oportunidade para dispensar os créditos da publicação ao jornal agora. Dito isto, vejamos: idosos com mais de 65 anos de idade que residem com aposentados do INSS têm direito ao benefício de prestação continuada, o BPC, mesmo naqueles casos em que a renda mensal por pessoa da família ultrapasse o limite de 25% do salário mínimo. Isto foi o que decidiu o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Esse julgamento foi divulgado no final de fevereiro pelo TRF4, que considerou que uma idosa de 75 anos não pode ser impedida de receber o benefício simplesmente porque o marido dessa senhora tinha uma aposentadoria no valor de um salário mínimo. Em outras palavras, o tribunal disse: não é porque o marido dessa senhora recebe o benefício de aposentadoria no valor de um salário mínimo que ela será impedida, que ela não terá acesso ao benefício de prestação continuada, o BPC. Benefício este pago a idosos pobres com mais de 65 anos de idade e para pessoas com deficiência. Preste atenção nessa situação. O INSS negou o benefício porque considerou o salário do marido dessa idosa como renda familiar e, ao considerar o salário do marido dessa idosa, a renda superou o limite legal, que é 25% de um salário mínimo, ou seja, um quarto de um salário mínimo. Só que essa negativa do INSS em conceder o benefício para essa idosa foi revertida já na primeira instância da Justiça Federal, ou seja, o juiz de primeiro grau já reverteu essa negativa do INSS e disse: não, você tem que conceder o benefício para essa idosa, tendo em vista que não pode considerar o salário do marido dela, que deve beneficiar única e exclusivamente a ele, como renda familiar. Após essa decisão da Justiça Federal em primeira instância, o INSS teve que recorrer ao tribunal. Mas, mesmo após o recurso do INSS, foi mantida a decisão em primeira instância, ou seja, a decisão que prevaleceu foi a do juiz de primeiro grau, que já havia concedido benefício para essa idosa. Na decisão do tribunal, o relator, que neste caso foi o juiz federal convocado, Marcos José Grey da Silva, considerou que, por ser a aposentadoria do marido da idosa no valor de um salário mínimo, a remuneração do aposentado não deveria ser considerada como composição da renda familiar. Vejamos a partir de agora a opinião de alguns especialistas ouvidos pelo jornal agora. Mesmo que tente levar o caso adiante, o INSS dificilmente conseguiria impedir essa idosa de receber o benefício. Nesse tipo de situação, a posição do Tribunal Regional Federal da 4ª Região tem respaldo, tem base em decisões anteriores já proferida pelo Superior Tribunal de Justiça e no Estatuto do Idoso. Isto foi o que afirmou Alexandre Schumacher, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Em suas palavras, se a renda da família for de um salário mínimo,
O Estatuto do Idoso autoriza a exclusão dessa renda para cálculo per capita do benefício de prestação continuada, foi o que disse Triches. Garantia a exclusão da renda apenas nos casos de benefício assistencial, mas decisões judiciais acabaram estendendo esse direito para casos de renda familiar composta por aposentadorias, explicou aqui o especialista. Tão positivo quanto o reconhecimento do direito pelo Superior Tribunal de Justiça é a adoção da mesma posição nos juizados especiais federais, foi o que afirmou ao jornal Agora o advogado especialista em direito previdenciário Rômulo Saraiva. Para Saraiva, a Turma Nacional de Uniformização reconhece o direito, o que é muito importante porque a maioria desses casos chega ao judiciário por meio dos juizados especiais. E continua, além de permitirem o acesso à justiça sem a nomeação de advogados, juizados especiais são mais ágeis do que a justiça comum. Nos juizados especiais, os processos são mais céleres, são mais rápidos, além de não precisar necessariamente de advogados. O próprio segurado pode ajuizar uma ação no juizado especial federal. O link da publicação dessas informações ficará disponível na descrição deste vídeo. E por fim, antes de encerrarmos a nossa apresentação, eu quero te encorajar a conhecer esse método prático para a construção de carteira de ações tributárias. Preste atenção aqui. O GTTT Pro é um método prático desenvolvido pelo professor Marcos Helvas, um dos maiores especialistas em direito tributário. Ele aparece aqui neste vídeo. A propósito, nesse vídeo ele irá te falar tudo sobre esse programa. E o professor Marcos Helvas, juntamente com o IBJUS, o Instituto Brasileiro de Direito, para que você possa aprender o que ele levou 20 anos para ter toda essa experiência. É um verdadeiro curso intensivo. O objetivo desse método é ajudar advogados na construção de uma carteira de ações tributárias através de uma metodologia simplificada, mostrando passo a passo como criar o seu portfólio de teses tributárias, desenvolver sua estratégia e ir a campo, como bem diz o professor. E aqui ele faz um breve histórico da sua experiência. Diz ele: ao longo da minha carreira como advogado tributarista, identifiquei as melhores oportunidades e alavanquei meu escritório através dessas estratégias mercadológicas e processuais, o que possibilitou, além de ótimos honorários, levar justiça tributária e redução de custo aos seus clientes. O ponto principal é que somos advogados unidos contra os abusos do físico. Então veja, é um profissional com vasta experiência que irá dividir tudo isso com vocês. Toda essa experiência que ele adquiriu durante anos de atuação na prática, agora irá dividir com vocês. E o mais importante, tudo isto é 100% online e ao vivo. Acontece em tempo real, como se fosse aulas presenciais, mas com toda aquela comodidade de você ver tudo isso do seu escritório ou da sua casa. O professor Marcos Helvas prefere chamar os encontros de reunião de trabalho, pois, segundo ele, o objetivo é a troca de experiência prática que já podem ser aplicadas no mesmo dia. Além disso, você poderá participar interagindo com os colegas para a troca de informações,
instantâneas e fazer perguntas ao vivo ao professor. Veja aqui como funciona o programa. O programa ele é dividido em 3 fases que contempla a fase técnica, que proporciona ao aluno conhecimentos técnicos sobre as teses a partir de 2 pontos de vista, jurídico e negócio, saindo somente do juridiquês cansativo. Número 2, fase estratégica. Essa fase ela ajuda o aluno a construir a sua própria estratégia comercial ajustada à sua região e o seu perfil. Ou seja, irá fazer aqui um ajuste de acordo com a sua região aí. Isto é um diferencial, porque não adianta nada eu desenvolver um método, por exemplo, para a capital de São Paulo, sendo que a pessoa que deseja aplicar esse método mora no interior do Brasil. Então, por isso que o professor disse que será ajustada à sua região e ao seu perfil. E continua ele, não adianta ter um método pronto, engessado, pois cada pessoa e escritório tem a sua realidade, assim como os clientes, por evidente, também têm a sua realidade. A fase do número 3, chamada de fase prática, é quando o aluno, você que será o futuro profissional especialista na área tributária, foca na prospecção de mercado, fechamento de contratos e ajuizamento das ações. Aqui é a parte que normalmente, segundo o professor, nós, advogados, temos maior dificuldade. Contudo, o professor Marcos Helvas irá te ensinar as ferramentas e técnicas que ele obteve sucesso no seu dia a dia. E aqui tem diversas outras coisas, as aulas e as grandes teses tributárias, enfim, depoimento de colegas que já utilizam a técnica do professor Marcos Helvas. Eu vou deixar tudo isso no primeiro link da descrição deste vídeo, a fim de que vocês possam compreender. Vejam a quantidade de bônus que o professor irá disponibilizar aí para vocês. Bônus especiais para os inscritos na turma do GTT Pro. Como eu disse na introdução dessa apresentação, um método prático para a construção de carteira de ações tributárias. Não deixe de assistir o vídeo aqui em que o professor fala tudo sobre o programa, a fim de que vocês possam compreender melhor toda essa estratégia. Aqui aparece o professor Marcos Helvas no 5º Simpósio Brasileiro de Contribuintes, que aconteceu em 2019. Deem uma olhada, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.